Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre engrandecido na vida do seu povo. Que a mão do Pai esteja abençoando cada um de vocês. Quero convidá-los a uma reflexão na palavra do Pai, e nesse momento eu queria trazer o seguinte tema: certezas e incertezas na história de Jó. Então, são certezas e incertezas que a gente pode tirar para a caminhada cristã. Queria pensar em alguns princípios da história de Jó para nos levar a refletir. Espero que a palavra do Senhor tenha sempre um espaço especial no nosso coração, que leve a aumentar a nossa compreensão e nos leve a praticar princípios diante do Pai. Aí queria passar para isso. Certezas e incertezas. Então, meus irmãos, como é que funciona a história de Jó? Era um homem temente a Deus e era um homem que Deus estava abençoando. Satanás, então, diz que isso acontecia só porque havia uma relação de barganha entre Deus e Jó. E aí Deus permite que algumas coisas aconteçam com Jó, mostrando que o homem, por mais que seja pecador, pela misericórdia de Deus, pode servir o Senhor amando o Senhor por quem Ele é, e não apenas por aquilo que Deus nos dá. Louvado seja o Pai por mover nosso coração dessa maneira. Aí observe, primeira certeza ou incerteza. Observe o versículo 8, aliás, o versículo 16. Diz assim: falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Meus irmãos, as pessoas estão vindo até Jó para dar tristes notícias. O primeiro fala que bandoleiros levou gado. Um outro fala que um vento soprou sobre a casa, caiu e os filhos de Jó morreram. E esse daqui diz que caiu fogo de Deus. Meus irmãos, é certeza ou é uma incerteza que aquele fogo que caiu realmente veio de Deus? Vamos pensar um pouco nisso. Lembra como é que era a história? Satanás diz que Jó só o servia porque Jó era abençoado. Aí Deus permite que Satanás toque nas coisas que Jó possuía. Veja, vamos entender. Que tudo acontece tão somente porque Deus permite, isso é fato. Isso é uma certeza. Que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus é fato e é certeza. Mas que aquele fogo que caiu sobre Jó, caiu sobre os bens de Jó, veio de Deus, isso é uma certeza ou é uma incerteza? Pensa comigo. Todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Todas as coisas estão debaixo da soberania de Deus. Só acontece porque Deus permite. Mas esse fogo, quem mandou foi Deus ou quem mandou foi o diabo? Pensa nisso, meu irmão. O que a gente vai perceber aqui? A ideia de que Deus mandou fogo, bandoleiros, vento, para destruir os bens de Jó e os filhos de Jó, olha, será que não acaba sendo uma sugestão maligna para fazer com que a fé de Jó seja ainda mais fragilizada? Meus irmãos, o que eu estou dizendo aqui com isso? Eu estou dizendo que realmente Deus permite que certas coisas aconteçam, até em consequência de nós vivemos num mundo que foi afetado pelo pecado. Assim que o homem pecou, Deus disse assim: maldita é a terra por tua causa. Então, porque o pecado entrou no mundo, essa terra se tornou maldita por causa do homem. Por causa disso, coisas ruins acontecerão. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Mas veja, o fato de estarmos vivendo num mundo sujeito a essas coisas, Deus permitindo essas coisas, não quer dizer que todo o mal que me vem foi Deus que mandou, não. Pensa bem nisso. Ora, vai ter muitas situações, tudo debaixo da permissão de Deus. Mas não é Deus que mandou o câncer. Não é Deus que mandou o assassinato. Não é Deus que mandou a violência. Tudo debaixo da permissão de Deus, mas dentro de um mundo que jaz no maligno. Por que é importante nós entendermos isso, meus irmãos? É importante nós entendermos para que a nossa fé não fique fragilizada, nós achando que o Senhor se voltou contra nós. Se nós observarmos, uma das grandes angústias de Jó em todo o livro é achar que era Deus se voltando contra ele, que Deus o tinha tomado como inimigo.
Então você percebe que Jó, ele ficou muito afetado com essa sugestão maligna. Guarda no seu coração. As suas aflições, todas as coisas que te acontecem, sem dúvida, estão debaixo do controle de Deus. Mas nem sempre o que nos acontece de ruim é porque Deus mandou, não, viu? Eu creio que poucas vezes é porque Deus mandou. Quando Ele manda, Ele tem seus propósitos. Às vezes é disciplinar, às vezes é ensinar, às vezes é purificar. Mas no caso de Jó, não foi Deus que tinha mandado, não. Então, primeira certeza ou incerteza. Mas indo além, a certeza, e esse é um fato, a certeza sobre o limite da atuação do diabo. Olha o capítulo 1, versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Percebe que Satanás, ele tinha um campo de atuação, mas um campo de atuação limitado por Deus? Então, meus irmãos, vejam bem, essa é uma certeza que nós devemos cultivar em nossos corações. Devemos cultivar. Ainda que pareça que o diabo pode muito, saibamos, tudo o que ele pode é porque Deus permitiu e tem limite para a atuação do diabo. Você vai perceber no livro de Jó que Satanás ele vai ter poder sobre as forças da natureza. Ele vai conseguir mandar vento, ele vai conseguir mandar tempestade, ele vai conseguir mandar até fogo do céu, que as pessoas acharam que era de Deus. Ele vai ter controle sobre as forças da natureza, porque o Senhor permitiu até certo ponto. Você vai perceber que Satanás vai ter controle sobre os bandoleiros. Os bandoleiros que virão para roubar foram enviados pelo diabo. Até aí, o diabo terá certo controle. O diabo vai ter força sobre sugestões psicológicas, pensamentos que vêm em nossa mente. Ele lança dardos. Satanás vai ter controle sobre atuações políticas, vai ter controle sobre doenças. Tanto é que ele traz doenças sobre Jó. Meus irmãos, realmente, o diabo tem um campo de atuação, mas lembre, é um campo de atuação limitado. O diabo pode fazer algumas coisas porque Deus lhe permite, mas Deus estabeleceu limite para a atuação do diabo. Isso quer dizer que nós, como crentes em Jesus Cristo, nós não vamos, como é que a gente pode dizer, minimizar o ataque do diabo. Mas também a gente precisa entender que existe um Deus acima do diabo. Nós não precisamos ficar amedrontados. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, às vezes os crentes colocam assim de uma maneira que parece que a gente precisa assim ficar com medo do diabo. Não, meus irmãos. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. Porque ainda que o diabo tenha um campo de atuação amplo, saibamos, tem um Deus acima do diabo. E esse Deus é o nosso Pai que cuida de nós. Nisso daqui, o que a gente pode dizer? O diabo, ele pode ter um campo de atuação muito grande na questão das forças da natureza, da doença física, da sugestão psicológica, dos homens maus. Sabe o que o diabo não tem poder nenhum? O diabo não controla a reação do povo de Deus. Isso o diabo não controla. Ainda que o diabo quisesse fazer Jó blasfemar, o diabo não conseguiu levar Jó a blasfemar. Porque, olha, o diabo não tem controle sobre a reação do povo de Deus. Essa é uma esfera de controle que é nossa, debaixo da misericórdia de Deus. Olha, se eu vou crer ou se eu vou duvidar, isso daqui é uma coisa que eu que controlo. E nisso daqui, meus irmãos, o que a Bíblia me ensina? Não deis lugar ao diabo. O lugar que o diabo vai ter na minha vida, olha, não é porque ele pode muito, é porque eu vou permitir ou eu não vou permitir. Então, tenhamos essa certeza. Ainda que o diabo possa muito, ele não pode tudo. E o diabo não tem controle sobre a reação do povo de Deus. Veja, qual é a certeza que o diabo tem? E é uma certeza errônea. O diabo ele é o pai da mentira e ele acaba enganando a ele mesmo. Ele é um mentiroso tal que engana a ele mesmo. Sabe no que o diabo acreditava? Olha o capítulo 1, versículo 19. Desculpe.
capítulo 1, de 9 a 11. Diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó teme a Deus, por acaso? Acaso não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O diabo realmente acreditava. A certeza que ele tinha é que o homem só serve a Deus por interesse egoísta. Ele realmente acreditava que o homem não poderia servir a Deus tão somente por amor a quem Deus é. O diabo acredita nisso. Ele é o pai da mentira que acaba enganando a ele mesmo. Dá uma olhada, por favor, ainda no capítulo 2, versículos 4 e 5. Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Percebe que, mais uma vez, Satanás está insistindo? Olha, quando Jó perde os bens, quando Jó perde os filhos, quando Jó fica pobre e continua temendo ao Senhor, Satanás não dá o braço a torcer, não. Satanás realmente acredita que há algum motivo escuso, algum motivo egoísta em Jó para continuar servindo ao Senhor. Meus irmãos, Satanás se engana com isso. Tanto é que ele chegou a achar que até Jesus Cristo poderia negar ao Pai. Ele chega diante de Cristo, mostra todos os reinos da terra e diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás acha o seguinte, que porque Jesus tem uma natureza humana, como o primeiro homem pecou, o segundo homem de natureza humana pura também pecaria. Satanás acha, ele realmente acredita, que o homem não pode servir a Deus tão somente por quem Deus é. Meu irmão, olha, nós crentes em Jesus Cristo, se nós realmente fomos comprados, fomos remidos, fomos lavados, nós servimos ao Senhor não é pelo que Ele faz, é pelo que Ele já fez. Não é pelo que Ele nos dará, é pelo que Ele já nos deu. Nós servimos ao Senhor por quem Ele é, por amor, por devoção. O diabo não consegue entender isso. O diabo não consegue aceitar isso. Porque isso daí é um tapa no rosto do diabo. Ele tinha tudo e ele poderia servir o Senhor por amor. Como ele não honrou isso, ele acha que você também não honra. Ele acha que se o seu casamento for mal, você abandona Deus. Ele acha que se seus filhos se afastarem, você abandona Deus. Ele acha que se você adoecer, se você ficar desempregado, você abandona Deus. Não, meu irmão. Olha, você não precisa ir na sugestão do diabo, não. Assim como Jó serviu ao Senhor independente de qualquer coisa, em nome de Cristo, sirvamos ao Senhor independente de qualquer coisa. A certeza do diabo é uma certeza mentirosa. Indo além, tem a certeza que é outra falsa certeza dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles entendiam que a relação de Jó com Deus dependia de meritocracia. Olha o capítulo 4, o versículo 7. Capítulo 4, verso 7. Os amigos de Jó falando: Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Então os amigos de Jó, eles entendiam que se o homem ele viver de uma maneira justa, ele vai ser abençoado. E se ele viver de uma maneira ímpia, ele vai ser castigado. O nome disso é meritocracia. Aí ele fala: olha, Jó, você está assim porque você não agradou a Deus. Você está assim porque você pecou. Meu irmão, realmente o nosso relacionamento com Deus é por meritocracia? Porque, olha, se for por uma questão de mérito, todos nós deveríamos ser castigados todos os dias. Gosto de uma colocação de William Shakespeare. William Shakespeare, no seu livro, que para mim é a melhor obra de arte dele, é Hamlet, tem uma frase que diz assim: trate o homem conforme os seus méritos e nenhum escapará do castigo. Trate os homens conforme os seus méritos e nenhum deles escapará do castigo. Meus irmãos, os amigos de Jó entendiam que Deus trata com o homem a partir dos seus méritos.
Os amigos de Jó chegaram a dizer que os filhos de Jó morreram porque eram pecadores. Observe o capítulo 8, versículo 4. Eles falam: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Ele chega a dizer: ó Jó, seus filhos morreram porque mereceram. Meu irmão, que certeza infeliz. Que certeza incerta, tremenda. Não, Deus, apesar dos amigos de Jó pintarem Deus assim, Deus não é um carrasco. Deus não está com uma vara na mão, pronta a nos castigar sempre que a gente falha. Não, meus irmãos. Essa relação de sofrimento com pecado só faz aumentar nosso sofrimento. É verdade, o pecado traz sofrimento. É verdade, muitas vezes a gente padece por consequência dos nossos pecados. Mas nós não podemos fazer essa associação em todos os casos. Nem sempre vai ser assim, não. Tem hora que eu estarei sofrendo, não é porque eu pequei, não. É porque eu moro num mundo que jaz no maligno. É porque esse mundo se tornou maldito. E é porque no mundo nós teremos aflições. Mas eu não preciso ficar associando todas as minhas lutas com o pecado. Ah, eu tive um diagnóstico de câncer. Puxa, é porque eu pequei. Não, meu irmão. Deus não é assim, não. Com aquela vara na mão, esperando a gente pecar para Ele nos castigar. Não, Deus me abençoa pela sua graça, não pelos meus méritos. E muitas vezes eu vou passar por luta, não é porque eu fiz algo que trouxe essa luta sobre mim, não. Nem sempre será dessa maneira. É a ideia de que Deus está com uma vara, pronto para descer o castigo, sem nenhum aviso, sem nenhuma manifestação de misericórdia ou de graça. Não, essa certeza é errada. Deus não é dessa maneira. Meus irmãos, por que os amigos de Jó, eles faziam isso? Porque eles queriam justificar Deus para Jó. Eles queriam dar uma explicação. E, às vezes, na tentativa de cura, nós acabamos causando mais dores do que alívio. Jó vai olhar para os amigos dele e vai dizer assim: vocês são consoladores molestos. Vocês vêm para me consolar, mas vocês só fazem aumentar a minha dor. Não, meu irmão, não é desse jeito. Quais são? Uma coisa que a gente precisa entender. Quem passa por luta, quem passa por sofrimento, quem passa por angústia, não está precisando de resposta, está precisando de apoio. Guarda isso no coração se um dia você for consolar alguém. Não tente explicar, não. Só esteja ali para apoiar. Façamos de conta. Meu filho morre. A pergunta que eu vou fazer no momento de dor é por quê? Por quê? Por quê? Por que tão cedo? Por que comigo? Por que desse jeito? Só que ainda que eu esteja perguntando por quê, não tem resposta que mude o fato de que meu filho morreu. E nesse momento eu não preciso de explicação, eu preciso de apoio. A gente fala por quê só porque a gente quer lamentar, mas não tem resposta que nos console. Então não se preocupe com resposta, se preocupe com apoio. Nesse momento, a pessoa precisa ser sensível e estar ali apenas para chorar junto. Caminhando então para o final. Quais são as certezas que Jó precisou cultivar em sua experiência? Quais são as certezas que precisam realmente estarem alicerçadas em meu coração? O que eu preciso me apegar no momento da luta, no momento da angústia? Em primeiro lugar, humilhe-se diante de Deus e dos homens, para que o Senhor venha a te honrar. Em primeiro lugar, meus irmãos, humilhe-se diante do Senhor. A Bíblia fala que Jó disse assim, rasgou as suas vestes, se sentou no pó e falou: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se humilhe. No capítulo 42, Jó vai dizer da seguinte maneira, e olha como é que Deus vai honrar Jó. Capítulo 42, no versículo 5, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Olha Jó se humilhando. Humilhe-se, meu irmão. No momento da sua luta, da sua dor, se humilha. A Bíblia fala que quando Davi, ele está correndo de seu filho Absalão, que tomou o reino. E aí a Bíblia fala que ele está fugindo,
E aí um dos seus inimigos se aproveita da sua dor para ficar amaldiçoando Davi. Um dos amigos de Davi diz assim: Davi, de onde eu estou? Com uma única lança, eu derrubo aquele seu inimigo. E Davi falou: não, deixa ele. Deixa ele. Deus levantou ele para me humilhar. E quem sabe, eu me humilhando, Deus atente para a minha angústia. Meu irmão, no meio das angústias, se humilha. Se humilha diante de Deus, se humilha diante dos homens. Olha o que vai acontecer. Versículo 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifaz, Temanita, né? A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Toma, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. O meu servo Jó orará por vós. Percebe aí? Deus agora honrando Jó. Esses amigos que estavam humilhando Jó, agora eles precisam chegar até Jó e falar: ó Jó, ora por nós. Porque Deus disse que a sua oração ele aceita, a nossa ele não aceita. Nós dissemos que você estava em pecado, mas Deus está dizendo que ele aceita a sua oração e não a nossa. Quando a gente se humilha, Deus nos honra. Quando a gente se humilha, Deus se volta contra nós. Qual o problema que nós temos? O problema é que a gente não gosta de engolir sapos. A gente não gosta de engolir afrontas. Mas a Bíblia nos fala que se nós nos dispusermos a engolir carvão, o Senhor nos ajudará a cuspir diamantes. Se a gente estiver disposto a engolir carvão, nos humilhando diante do Senhor, o Senhor vai nos honrar. E desse carvão que a gente engoliu, a gente vai cuspir diamantes. Certeza de que Deus honra aquele que se humilha. Como é que a Bíblia fala? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Primeira certeza é essa. Segunda certeza, Deus, ele não se explica, e ele não explica as perdas, mas Deus recompensa totalmente. Versículo 10 do capítulo 42 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que antes possuía. Meus irmãos, Deus nem sempre vai nos explicar, mas tenha certeza que Ele vai nos honrar. Nem sempre Deus vai nos explicar por que certas coisas aconteceram, mas tenha certeza que Deus virá ao nosso encontro e nós não ficaremos desamparados. Tenha essa certeza. Confia nisso, se apodera, se aproprie dessa realidade. E, meus irmãos, uma última certeza. Última certeza. O que nós precisamos ter em nosso coração? Jó vai dizer 2 coisas que se destacam em meio a toda a sua angústia. A primeira está no capítulo 13. Capítulo 13, no versículo 15, Jó ele faz uma afirmação ousada, uma expressão de fé tremenda. Ele diz no versículo 15: eis que ele me matará, não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Ele fala: olha, ainda que o Senhor permita que eu venha à morte, eu não vou abandoná-lo. Eu vou continuar no meu procedimento. Vou continuar servindo o Senhor. Tem uma outra passagem que ele fala: ainda que ele me mate, é nele que eu esperarei. Meu irmão, guarda isso no seu coração. Ainda que meu casamento não esteja do jeito que deveria estar, eu vou honrar meu casamento. Ainda que aconteça o que acontecer, eu não vou abandonar o meu Deus. Eu não vou de encontro à minha fé, não vou de encontro aos meus princípios, não vou de encontro à palavra do Senhor. E para finalizar, uma última certeza. Capítulo 19, no verso 25, ele vai dizer assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Meus irmãos, olha, perdi meus filhos, perdi meus bens, perdi minha saúde, e estou sendo acusado pelos meus amigos, estou sendo mal interpretado. Olha, eu estou numa angústia tremenda que só Deus e eu sabemos como é que está. Mas no meio disso tudo tem algo que não foge do meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Meus irmãos, nos apropriemos dessa certeza. Haja o que houver, venha o que vier.
Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Tenhamos essa fé firme e inabalável. O que a gente aprende com o livro de Jó? A gente aprende com o livro, com a história, que as circunstâncias elas podem ser favoráveis ou contrárias. Os motivos nós nem sempre saberemos, mas nós somos donos da nossa postura, e a nossa postura precisa ser uma postura de fé. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que ele me mate, é nele que esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive. Meu irmão, tenha isso no seu coração. Fortaleça-se cada vez mais nessas certezas preciosas, e que a mão do Pai te ajude a caminhar na sua presença. Bondade do Pai sobre cada um de nós. Muito obrigado pela atenção. Um carinhoso abraço.